bem-vindas a mais uma aula sobre soteriologia ou a doutrina da redenção. Na aula de hoje, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a natureza da salvação. Para falar natureza da salvação, são dois aspectos sobre isso. O primeiro é sobre o significado da salvação, e o segundo são os estágios da salvação. Nessa aula aqui especificamente, eu quero conversar um pouco sobre o significado da salvação. Para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide porque fica mais fácil para vocês me acompanharem. E lá vamos nós. A natureza da salvação. Natureza da salvação. Qual é o significado da salvação? O que significa a afirmação ser salvo? Então temos a salvação, ela é a ação divina de livrar o humano do poder e da maldição do pecado. É Deus quem salva o pecador. A salvação é ato de graça de Deus em Cristo. A salvação se realiza mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3:24, e no poder do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:11 e 1 Pedro 1:2. É a ação divina de livrar o homem do poder e da maldição do pecado. Somos salvos do quê? Do poder e da maldição do pecado. Quem nos salva? Deus. E por isso que a salvação ela não é obra de esforço humano. Não é o meu esforço que me salva, tampouco é o seu esforço que te salva. É Deus quem nos salva. O indivíduo, a pessoa tem que ter em conta que é Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem nos salva. Ela nos livra do poder e da maldição do pecado. O pecado, ele é a nossa doença mais antiga e o ser humano ele clama por perdão e redenção. Ser salvo é ser livre dessa doença, dessa angústia, é ser livre dessa mácula pelo perdão e pela redenção. Tillich tem uma citação bem interessante sobre isso. Tanto com respeito ao sentido original de salvação, de salvos, curado, quanto à nossa situação atual, talvez seja adequado interpretar salvação como cura. Isso corresponde ao estado de alienação como uma característica principal da existência. Nesse sentido, curar significa reunir aquilo que está alienado, dar um centro àquilo que está disperso, superar a ruptura entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e seu mundo e no interior do próprio ser humano. A partir dessa interpretação de salvação é que se desenvolveu o conceito de novo ser. Salvação é a saída do antigo ser e a transferência para um novo ser. Esta compreensão inclui os elementos de salvação que foram enfatizados em outros períodos. Ela inclui, sobretudo, a realização do sentido último da própria existência, mas isso desde uma perspectiva especial, a de tornar salvos, a de curar. Podemos sim compreender a salvação como cura, cura da doença mais antiga, cura do pecado. Deus prometeu resolver a questão do pecado, conforme Jeremias 31, 34. Deus decidiu resolver esse problema. E no Novo Testamento, a salvação é o livramento de todas as formas de manifestação do pecado, conforme os textos expostos, que vocês podem olhar com mais calma depois. Deus decidiu nos salvar, Deus optou nos salvar, Deus resolveu solucionar a questão do pecado e Deus nos livra de todas as formas do pecado. A salvação é a renovação da vida com Deus. Salvação é liberdade. Na salvação, Deus restaura o ser humano, conformando a sua imagem. Nós somos transformados por Deus. Isso é o significado da salvação. Agora a pergunta: a salvação, ela ocorre de uma vez ou ocorre por estágios? A salvação é plena no mesmo instante ou há etapas da salvação? Há.
sobre isso, eu convido você a participar da nossa próxima aula, que nós vamos conversar sobre os estágios da salvação. Até o nosso próximo encontro.